Fala galera, estamos de volta. Podcast Tech Internacional na área. Voltamos. A gente deu uma Depois de tanto sumida tempo, aí, mas estamos de estamos volta aí com aí. a segunda temporada. E a ideia principal aí dessa segunda temporada é a gente falar sobre o que está mudando no mercado de 2025 para 2026, no mercado nacional e internacional, né, de tecnologia. Vamos levantar hoje aqui para vocês várias dúvidas, muitas dúvidas e poucas respostas. E a ideia é que nos próximos episódios a gente consiga conversar um pouquinho sobre possíveis respostas para essas dúvidas, tá? Eu acho que isso já define bem o momento que a gente está vivendo como indústria, né? De desenvolvimento de software, de tecnologia em geral. Muitas perguntas, poucas respostas, e as respostas que tem ainda são com pouca convicção, digamos assim, né? Então, para começar com um exemplo bem simples, o meu cargo na empresa que eu atuo hoje está mudando. Eu fui contratado anos atrás como desenvolvedor de software sênior, né? Passei por algumas mudanças e hoje o meu trabalho é praticamente um engenheiro de IA, não só desenvolvendo usando IA, mas criando produtos que aplicam IA no dia a dia, né? Para um cliente, para algum serviço específico. Então, o que eu precisava saber há 4 anos atrás e o que eu preciso saber hoje são coisas totalmente diferentes, a forma de trabalho é diferente, muita coisa mudou e mudou muito rápido, né? É uma mudança que não foi prevista com a velocidade que ela veio, né? Então, a gente sabe que hoje o mercado de desenvolvimento, todo mundo, ou aparentemente todo mundo, está usando agentes de IA para desenvolver, ninguém mais escreve código na mão, tem gente que não sabe mais se precisa estudar fundamentos, né, de computação, ou se precisa aprender alguma linguagem, ou só joga tudo no GPT, no Claude, no Codex, em qualquer plataforma dessas. Então, são muitas perguntas e muita ansiedade também crescendo no meio dos profissionais de tecnologia. E a IA, eu acho que a principal mudança, né, a principal causa raiz das mudanças que estão acontecendo esse ano são por causa da IA, né? A gente vai falar aqui sobre várias coisas, mas todas essas coisas, praticamente todas essas coisas, elas são consequências, né, da introdução da IA no nível que ela está hoje, né, desenvolvimento de software. Porque se a gente for pegar assim historicamente, a gente ali final de 2022, comecinho de 23, teve o lançamento ali do GPT e de algumas outras IAs, né? Mas elas começaram a ser usadas ali para o desenvolvimento de software ali como uma brincadeira, como uma ajuda, um quebra-galho ali, né? Para debugar código, fazer umas coisas bem simples, né? E aí a gente agora está em uma era 2026 onde a IA ela está fazendo quase tudo, né? Então, cada vez mais antes era, se você pegar assim 2025, tinha muita empresa que não gostava de ver o engenheiro usando o IA para codar porque achava que o cara estava meio que burlando o sistema e tudo mais, estava recebendo para trabalhar e não estava Não queria trabalhando. trabalhar. Exato. Eu tive, cara, até casos de pessoas que foram reprovadas em seleção com um cliente meu porque usaram o IA no Take Home Assignment. Receberam um Take Home Assignment para fazer em casa durante 7 dias, usaram o IA para fazer e só porque tinha traços de IA, vestígios de IA, o meu cliente não quis nem conhecer o candidato. E hoje em dia, todos Caramba. os processos seletivos estão querendo que você Se você use. digitar manualmente, ele vai falar o que você está Exato. fazendo, né? Ele está detectando quantas linhas você digitou manualmente e descontando da sua pontuação, né? Então, veja só onde chegamos, né? É bem por Então, aí. assim, a IA ela vem influenciando muito a questão do processo seletivo. Então, por exemplo, hoje tem IA em tudo, né? Hoje, se você não tiver a palavra-chave IA no seu currículo, algumas vezes você tem uma alta chance de ser descartado já pelo ATS, né? No Caramba. LinkedIn, hoje na sua headline, se você não tiver lá barra IA no finalzinho, em algum local, alta chance de você cair na 20ª página na busca de um recrutador, né? Se você começar, por exemplo, a colocar dificuldades para participar de processos seletivos com IA, hoje cada vez mais o pessoal está usando IA para recrutar, né? Então, assim, é possível que você receba mensagem por chatbot integrados a IA, ali, convidando para o processo seletivo, que toda a comunicação inicial seja feita por IA. É possível que você, na sua primeira entrevista, por exemplo, de código, você vá para um HackerRank, um LeetCode ali, assíncrono, ou às vezes síncrono com um IA. Vai ter um IA te entrevistando. E até screening.
pessoal hoje, muitas consultorias estão fazendo screening com IA. É isso mesmo, marca uma entrevista, sendo na entrevista quem está lá te entrevistando é um avatar de um IA. E aí o pessoal está colocando banca, está colocando dificuldade. Não vou participar, não vou me submeter a isso, né? Mas será que realmente a gente vai ter essa opção? Então, a gente está numa fase em que você usa IA para construir o seu currículo, para fazer a sua cover letter, para aplicar, né? Você automatiza o processo de aplicar para várias vagas, e aí do outro lado tem uma IA revisando o seu currículo, fazendo o processo de screening e validando se, se o candidato dá match, né? Então um ambiente meio distópico que a gente está vivendo hoje em tão pouco tempo. A semana passada eu estava lendo aquele caso que viralizou aqui no Brasil, acho que eram duas advogadas que fizeram um processo, uma defesa de um cliente totalmente usando IA, e usaram prompt injection, colocando informações lá para que a IA do tribunal que fosse revisar passasse o processo na frente. Tentaram burlar o sistema com IA, e a outra IA do outro lado pegou o sistema, pegou o golpe, e elas levaram uma multa, foram suspensas, enfim. Então a gente está vivendo num momento interessante, né? Não só na área de software, mas eu acho que como sociedade em geral a gente vai ter muita muita coisa para trabalhar. A gente está Mas usando o nessa IA para questão, criar texto e pedindo a IA para deixar parecido como se não fosse um IA para que outra IA não consiga detectar. né? Então, assim, se você está cansado de ouvir sobre IA, se você não aguenta mais ouvir IA em tudo, I'm estamos sorry. todos, I'm so estamos sorry. todos, mas não tem o que fazer, né? Eu acho que, eu pessoalmente acho que em algum momento vai ter um certo pushback, assim, que as pessoas estão dizendo, tá, isso aqui é exagero, né? Eu acho que a gente está indo longe demais e a gente vai achar um equilíbrio. Mas, assim, a IA não vai sumir, a IA não vai deixar de automatizar processos que ela automatizou bem, né? Eu acho que, de certa forma, a gente está meio que naquele início de como era, sei lá, a internet, lá no início, onde as pessoas tentavam colocar tudo na internet para depois, né? Eram fotos de gatinhos e depois descobrir, tá, isso aqui de repente não é tão relevante, né? Ou jogavam tudo no YouTube e depois descobrir, não, tem um uso melhor da plataforma. E a gente foi fazendo isso. Lembra os aplicativos de iPhone, quando surgiram lá no início? O cara fazia um isqueiro só para usar o acelerômetro do celular e viralizava, era um negócio assim. Então, a gente está numa fase de experimentação com IA, né? Toda empresa, todo negócio vai colocar IA em algum lugar, sendo relevante ou não, mas vai testar. E, para isso, precisa de profissionais que digam, eu posso fazer isso, eu sei usar IA, eu consigo fazer. Então, se você quer entrar no mercado, se você quer progredir na carreira hoje, você precisa conhecer ferramentas de inteligência artificial, você precisa juntar isso no seu currículo, no seu processo de trabalho. Para ontem, né? Não existe essa opção de, não, eu vou ignorar isso, vou esperar essa moda passar. Felizmente ou infelizmente, é assim que funciona hoje. E não dá também para depender da cultura da sua empresa brasileira de uso de IA, tá? Porque, você não vai poder justificar no currículo, numa entrevista, que, eu não uso IA porque minha empresa não usa. Tá, te vira, começa a usar em projetos pessoais, mas você tem que ir desenvolvendo essa skill. Hoje em dia, estava cada vez mais comum essa pré-entrevista já ser feita pelo chat e o recrutador perguntar que o que você usa de IA, o que você consegue fazer já com IA, e se você fala que não usa, você já fica por ali mesmo, nem vai para a entrevista, né? Porque eles realmente estão querendo cada vez mais pessoas que consigam não só codar usando IA, mas orquestrar IAs para desenvolver código e fazer todo o ciclo de desenvolvimento ali, né? Então, se sua empresa não faz, duas sugestões, né? Primeiro, comece a fazer por conta própria ali no projetos pessoais. E segundo, procure outra empresa que use para você entrar imerso realmente na cultura, porque isso não é um caminho sem volta, né? E aí tem um outro lado que eu acho extremamente importante, que existe também, como eu falei, essa certa saturação de IA, né? Porque foi uma coisa que aconteceu muito rápido, de forma intensa, como nunca visto antes, né? Então você vê
IA em absolutamente tudo, e chega uma hora que a gente, meu Deus, eu não aguento mais ouvir falar disso, né? Então, existe também aquela ideia, o outro extremo, né? Pô, eu faço tudo com IA agora, então vou fazer uma entrevista, vai ser a IA que vai responder por mim aqui, tá tudo no ChatGPT, tá tudo no cloud, eu tô com o áudio do cloud ligado e ele vai me dando as respostas e vai passando isso direto, eu só vou ler o negócio, não preciso nem aprender mais nada, né? E se vocês acham que isso é balela, conheço pessoalmente pessoas que tentam fazer isso, que estão, pô, não, eu não vou fazer mais nada, é só IA. E, ao mesmo tempo, esse é um outro extremo que a gente não quer entrar, né? Porque se a IA faz tudo o que você faz, você está basicamente dizendo que você é completamente irrelevante, né? Realmente, a empresa não precisa de você, porque, né, é só usar o seu workflow ali e pronto, está resolvido. Então, é uma questão de entender o quanto a gente ainda precisa aprender, desenvolver mais ainda os fundamentos, né? A gente está falando aqui especificamente da área da computação, então desenvolver os fundamentos da computação, de programação, do universo web, por exemplo, ou seja lá qual for a plataforma que você atua, você precisa ainda aprender e aprender profundamente isso, porque chega um momento em que, como hoje todo mundo está usando IA, você abre uma rede social e você vê um texto, você já sabe que aquilo foi escrito por IA. Você não precisa se perguntar, eu acho que tem um travessão aqui, então foi usado. Não, você olha, você bate o olho, você sabe. Você conhece a linguagem, você passa o dia inteiro conversando com uma IA. Quando você olha, você sabe que é uma IA. Então, assim, seu recrutador sabe também, a empresa sabe também. Então, assim, não tem como você dizer que você fez uma coisa e a outra pessoa vai olhar e vai saber, isso foi feito por uma IA. Então, no momento que você precisar mostrar alguma habilidade, alguma característica, você precisa ter fundamento, né? Você precisa saber o que você está fazendo. Você não pode, você vai usar IA para acelerar algumas coisas, né? Automatizar, mas se você jogar tudo para ela e não aprender nada, isso vai ficar muito visível em pouco tempo. Você tem que ter a visão crítica, né? Porque, em tese, ela está fazendo por você, mas você que é o gerente ali do prompt e da revisão, né? Então, ela só agiliza o processo para você, mas não é para ter absolutamente nada que ela faça que você não conseguiria fazer sozinho. A ideia realmente é só que ela economize o seu tempo, né? E não que ela faça coisas que você não sabe o que ela está fazendo ou por que aquela decisão foi tomada, né? Você aqui é o owner daquele produto, daquela feature, daquela task, né? E aí vem outra mudança também que está ocorrendo bastante, eu tenho visto especialmente agora nesse primeiro quarter, né, de 2026, que cada vez mais, agora como a IA está fazendo praticamente tudo e eles estão querendo que os engenheiros, os software engineers, sejam ali os orquestradores de IA, então está sobrando mais tempo para que os software engineers se dediquem ao produto, se dediquem ali a ter o maior ownership do produto para pensar ali em o que eu posso cavar aqui para agregar mais valor para o meu cliente, para a minha empresa, para o meu time. E aos poucos, as vagas elas estão começando agora a mudar o nome de Software Engineer para Product Engineer. Obviamente não é toda a empresa que está fazendo isso, mas especialmente as empresas ali que contratam diretamente, que têm um produto, né? Ou um serviço, e elas não querem mais agora que você fique só com um pedacinho daquele produto ou com um pedacinho de vários produtos. Ela quer realmente te passar um ownership daquele produto para pegar todo o ciclo de vida daquele produto ali e começar a fazer coisas realmente end-to-end, que você vai meio que assumir um papel ali um pouco de software engineer, um pouco de product owner, né, também. Uhum. E assim, só muita soft skill realmente você vai ter que desenvolver para poder permanecer nesse mercado e conseguir esse tipo de vaga, né? Eu vejo essa mudança, talvez nas funções, é uma visão ainda meio embaçada em andamento, mas o que eu percebo hoje é basicamente assim: você tinha pessoas de produto, você tinha o time de desenvolvimento e você tinha pessoas de infraestrutura, né? Aí você pode subdividir isso como quiser. Mas hoje a gente está meio que fechando esses gaps com profissionais específicos, né? Então você tem esse Product Engineer que está fazendo esse processo de desenvolvimento e de produto ao mesmo tempo. Ele está juntando assim essa barreira, porque ele não precisa mais gastar tanto tempo, por exemplo, em código ou algo assim. Ele pode pensar nas features mesmo
e delegar isso para agentes, enfim, orquestrar todo um sistema. E, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, um AI engineer que trabalha também muito essa parte de infra com IA, né? Então, ele pega o desenvolvimento, ele vai escrever código e ele está pensando muito na arquitetura dos sistemas como um todo, né? Como esses sistemas vão se integrar, como eles vão ser confiáveis, como você vai dar manutenção nisso. E também com toda uma gama de ferramentas novas que você tem que integrar, né? Então, agora qualquer aplicativo que você pega vai precisar conversar com uma LLM. Não é exatamente igual você chamar uma API síncrona, porque agora você tem que pensar que a LLM pode, por exemplo, fazer um streaming de dados, ou você vai levar 30 segundos para obter uma resposta, ou você vai ter um agente buscando informações e cruzando tudo, você vai ter que fazer muita coisa assíncrona, você tem que pensar em como isso vai funcionar. Enfim, são N formas de interagir com o IA, tanto no produto quanto da parte arquitetural do software, que eu acho que vão precisar de profissionais cada vez mais dedicados a isso, né? Mas quanto mais você tiver conhecimento do sistema de uma ponta até a outra, eu acho que mais fácil vai ser você se tornar contratável, em geral, se esse for o termo correto. E em um mundo onde a IA está fazendo tudo, né? Então, cada vez mais soft skills vão ser relevantes, né? Então, assim, hoje qualquer pessoa, assim, com um computador, com internet e com o cloud instalado ali, já consegue fazer um aplicativo, né? Essa semana minha esposa, ela trabalha na área de saúde ali, estética, né? E ela não sabia uma linha de código, ela não sabe nem o que é um if, mas ela criou um aplicativo, ela criou o sistema de CRM dela com Sensacional. prontuário bonitinho dentro da logo, dentro do esquema de imagens dela lá, em 3 horas ali com o Cloud e o GPT, Caramba. né? Não, isso tá sensacional. Eu tenho uma amiga também que está cursando medicina, e aí o cronograma de estudos é uma loucura, né? Tem que estudar coisa pra caramba lá, e ela tem filhos, então a rotina é maluca. Ela criou um aplicativo no Lovable que monta todo esse cronograma de estudos, faz testes interativos e tudo mais, meio que consolida o conhecimento. Os colegas acharam incrível, ela já começou a vender para os colegas e, de repente, se viu basicamente criando uma startup sem ter nenhum conhecimento prévio de tecnologia. Então, a régua é diferente, né? Se você for pensar, tem muito profissional de tecnologia que o foco é simplesmente fazer esse primeiro movimento, né? Vou criar um MVP, colocar no ar, depois a gente vê sobre segurança, depois a gente vê sobre escalabilidade e tudo mais. E, basicamente, isso já foi passado para o próprio cliente, né? A pessoa, o consumidor final ali. Então, a função do desenvolvedor agora mudou um pouco nesse sentido. Então, são mudanças que a gente vai vendo acontecendo em tempo real, né? Outra mudança também que vem rolando agora, né? É que aos poucos aí, 2026, o dólar tá baixando, né? Então algumas Baixou pessoas têm se bastante. assustado um pouco, achando que talvez Doeu não aqui valha no mais tanto a lado, pena. Como é? doeu aqui do lado, assim, já baixou, já baixou mais de R$ 1, né? Isso, acho que ano passado acho que bateu ali. Teve algum momento de 2024, 25, acho que bateu 6 e um pouquinho, né? 6 e Ano pouco, passado ficou muito ali em 5,40, né? Na média, 5,30, 5,40. E esse ano já teve dias que bateu acho que 4,80 e alguma coisa, 4,89 e tal. Ou até menos, né? É, mas é aquela coisa, né? Ainda é 4,8, né? Então, assim, Uhum. acho que vai demorar um bom tempo. Enquanto estiver aí nesse patamar acima de 4, ainda vai estar bem razoável aí a conversão, né? Porque a gente está falando de salários aqui de 5, 6, 7, 8 mil dólares acima disso, né? Então, acho que essa multiplicação ainda vai ajudar bastante. Sem dúvida. E embora o dólar esteja baixando, né? Eu não vejo a quantidade de vagas diminuindo. Eu vejo que as vagas elas estão agora mais exigentes com relação à IA. É isso que eu tenho visto. Então a quantidade de vagas continua alta, mas elas mudaram o escopo e estão todas pedindo IA, porque eles não querem. A ideia da IA no desenvolvimento de software não me parece ser apenas para fazer layoff de um pessoal que
assim, para substituir o código. É uma boa desculpa, isso com certeza. Poderia ser, e tem empresa realmente que vai usar, mas as empresas mais inteligentes, se elas têm lá, por exemplo, 50 engenheiros, não é que elas vão colocar a IA para fazer o trabalho de 25 e demitir os outros 25. A ideia dela é ter aqueles 50 engenheiros agora produzindo o triplo, né? Usando IA, ou o É. quádruplo. Então, essa é a ideia, Uhum. que você consiga produzir mais sem precisar contratar mais, né? É. Então, de fato, a gente vai experimentar aí, provavelmente uma diminuição na aceleração das contratações, mas assim, não é que vai diminuir a quantidade de vaga, mas o aumento de vagas vai diminuir, que ele vinha numa crescente, né? Agora eu acho que ele vai dar uma Uhum. estabilizada, Vai crescer mas menos. vai crescer menos, né? Porque são outras funções que estão surgindo. Tipo, 2 anos atrás não existia esse cargo de AI Engineer, né? Ano passado ainda era meio esquisito. Esse ano toda profissão vai ter, todo role agora vai ter alguma coisa com AI, né? É. Eu lembro quando surgiu o engenheiro de prompt, né, com salários de $500 mil ano e tudo mais, como um cargo altamente especializado. E aí a própria IA desenvolveu uma forma de fazer o prompt melhor, divulgou essas informações e de repente o valor do profissional foi diminuindo, né? Então, são mudanças que a gente não tem como prever. Daqui 5 anos, qual vai ser a função, qual vai ser o cargo, né? A gente pode especular e olhar para os fundamentos, né? Que esses não mudam. E ano passado, sei lá, começo de 2025, se você visse alguém divulgando que era low code ou no code, vibe code, era tipo, a pessoa fazia piada, né? E É. hoje em dia tá todo mundo zero code, né? Entendeu? Então, se essa galera, na verdade, era a galera visionária, né? Que já tava ó, 2 anos adiantado, né? Possivelmente. O que eu estou vendo na prática hoje são entrevistas em que você recebe um projeto, uma tarefa muito maior em escopo do que era há 2 anos atrás, né? 2 anos atrás você tinha que implementar uma feature em 1 hora, né? Em um sistema já rodando, por exemplo. Hoje você recebe um projeto em andamento e você precisa implementar uma dezena de features, às vezes, que você só consegue dar vazão a isso usando um workflow bem ajustado de IA. Então, isso testa não só a sua capacidade de desenvolvimento, né, mas também o seu fluxo de trabalho, se você já se adaptou a isso, se você está usando agentes, se você está orquestrando diferentes ferramentas para produzir software. Claro que a gente entra numa série de questionamentos sobre, né, o quanto a entrevista testa realmente, mas isso a gente sempre teve, né? São 30 anos de discussão sobre as entrevistas tech, mas a gente está aqui para trazer o que está acontecendo, né? E o que está acontecendo é que as entrevistas, em geral, estão mudando e muita gente hoje quer ver o seu workflow, o seu fluxo de trabalho com IA, ver como você trabalha essas ferramentas, como você produz e a qualidade daquilo que você está fazendo. Isso realmente está mudando. Perfeito. Então, em um mundo onde a IA está fazendo tudo ou quase tudo, cada vez mais as suas soft skills vão ser o que realmente vai te diferenciar nesse mercado, tanto para você sobreviver a ele, quanto para você se consolidar e progredir nele, né? Então, a ideia é que aí nos próximos episódios dessa temporada a gente traga aí vários cases para tentar responder ou pelo menos aprofundar um pouco mais cada uma dessas várias perguntas que a gente está fazendo aqui, tá? E vocês também sintam-se convidados a qualquer ideia que vocês tenham aí, o que vocês estão percebendo de mudanças no mercado, o que vocês ouviram falar também, tragam que a gente tenta aqui desmistificar, ver o que faz, o que a gente realmente observa e valida, que é uma mudança mesmo, que é às vezes só boato, né? Mas, assim, espero que a gente consiga aí trazer nos próximos episódios discussões bem legais. Teremos bastantes novidades aí, né, Josias? É isso aí. E convidados, né? Nessa temporada, a gente vai trazer bastante gente boa que tá trabalhando já para fora, que já passou esse processo ou que está dentro dessa experiência, para tentar trazer o ponto de vista também de pessoas que estão começando ou que já estão consolidadas dentro da área. A nossa ideia é trazer, dentro da experiência que a gente acumulou ao longo desses anos, né? Eu estou com 17 anos, eu acho, na tecnologia. Daniel está há um tempo aí já também, né? Então, a gente tentar trazer um pouco dessa interpretação, talvez, do que está acontecendo dentro da área tech, para
para pessoas que estão entrando, para pessoas que estão procurando dar o próximo passo, entender aonde que entram nessa carreira. Só deixar claro que eu ainda acredito na carreira tech, né? Já vi muito, muito influencer por aí falando que acabou o desenvolvimento de software, que não existe mais, né? Eu discordo totalmente disso, obviamente, mas é fato que a carreira mudou, né? E nos próximos 10 anos o que vai acontecer, ninguém sabe. Talvez ano que vem a gente esteja abrindo a próxima temporada falando sobre mudanças de 2027, né? Talvez vamos ser apenas avatares, vou estar na praia tomando né? E a IA vai estar fazendo tudo aqui pra gente, possivelmente, mas enfim, isso aí a gente vai descobrir ano que vem. Show de bola, show de bola. Pois é isso, galera. Sejam bem-vindos novamente aí à nossa segunda temporada. Contamos aí com a vossa audiência. E obrigado Isso pela aí. preferência. Valeu. Uma honra estar aqui novamente e vamos junto.